Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti e mais um case em vídeo para vocês da solução Unify, dessa vez em salas de aula, num centro universitário em Anápolis, no Goiás. Vou colocar a apresentação aqui em tela cheia, então vamos lá apresentar o case aí para vocês. Bom, o ambiente que a gente vai apresentar aqui é do Centro Universitário de Anápolis, em Goiás, conhecido como Unievangélica. É um campus bem grande, como vocês podem ver aí na imagem, composto de vários prédios, e esse case é mais um exemplo de Wi-Fi per room ou Wi-Fi por cômodo, em que a gente tem um AP, um access point por sala de aula. Então a gente vai ver aqui durante o case que foram utilizados nesse campus, na Unievangélica, 252 APs Unify, um por sala de aula, para garantir cobertura Wi-Fi com máximo desempenho dentro das salas de aula e para ter máximo desempenho com o que a gente chama de microcélulas. Eu vou estar explicando isso um pouco mais adiante. Só para contextualizar aqui, então lá na Unievangélica a gente tem mais ou menos 10 mil alunos de graduação e de pós-graduação, tá? E quem foi responsável pelo projeto de Wi-Fi no campus do Centro Universitário foi o Josué Souza Santos, que é coordenador de suporte técnico da Associação Educativa Evangélica, que é a mantenedora da Unievangélica, ok? O case em questão, ele é da Unievangélica, mas a mantenedora, que é a Associação Educativa Evangélica de Anápolis, ela também é responsável por outras instituições de ensino. E todas as instituições de ensino que eles mantêm são cobertas o Wi-Fi por Unify. Então, em todas essas instituições que vocês estão vendo aqui na figura, a gente tem APs Unify, então eles têm aí algo em torno de, no total, 15 mil alunos em todas essas instituições e 300 APs Unify, ok? Especificamente na Unievangélica, no campus principal, ali na maior instituição, a gente tem um parque bem grande, são vários prédios, a gente tem 252 access points, aqui no dashboard a gente consegue visualizar isso, 252 APs, no momento desse print nem todos eles estavam ativos, mas é o que a gente tem lá distribuído no campus, e por ser um ambiente muito grande, que foi evoluindo também ao longo do tempo em termos de implantação de Wi-Fi, a gente vê uma diversidade bem grande de diferentes modelos de APs Unify, desde os APs legados, o UAP, o UAP-LR, o UAP Pro, que eram baseados na antiga tecnologia 802.11n, que não são mais recomendados em novos projetos, até os novos APAC, o Lite, o ACLR, o AC Pro, o ACM e o ACM Pro em ambientes outdoor. Eu vou mostrar para vocês na sequência em que contexto, em que situação que cada um desses APs foi preferido. Tá? Bom, os legados, como a gente acaba vendo na maioria dos cases hoje, como eles não são mais recomendados em novos projetos, eles acabam sendo utilizados naquela situação em que a empresa ou o integrador já tinha um parque legado e, para não se desfazer dos equipamentos, ela acaba encontrando alguma utilidade para eles num ambiente específico, em que um equipamento com tecnologia legada, que opere na única banda de 2.4 GHz, eventualmente possa atender. E aqui não foi diferente. Tá? Mas a grande maioria aí dos equipamentos no case são equipamentos AC, principalmente o Lite, o LR e o M Pro, que é o que é recomendado hoje em novos projetos, ok? Então, se a gente olhar aqui a gente tem dois mapas dos blocos, de um dos blocos, na verdade tem vários, só para exemplificar, para ficar claro o que é que a gente chama de Wi-Fi por cômodo. Tá? Então aqui em cima a gente vê o mapa da cobertura em 2.4 GHz, e embaixo a gente vê o mapa da cobertura em 5 GHz. Claro que a abrangência, a área de cobertura em 5 GHz acaba sendo menor, porque é uma frequência maior. Então frequências maiores têm menor alcance e menor capacidade de penetrabilidade ao objeto. E esse detalhe, num projeto de Wi-Fi por cômodo, no fim das contas acaba sendo relativamente irrelevante. Na verdade, é o contrário. O que mais preocupa num projeto de Wi-Fi per 1 é o alcance maior de 2.4 GHz,
né, vazando o sinal nas salas vizinhas. Então, em muitos casos, acaba sendo feito aí um rodízio em que o rádio de 2.4 GHz de um AP tem que ser desligado, o outro está ligado, o vizinho é desligado, porque naturalmente, fisicamente, a onda em 2.4 GHz tem um alcance maior. Mas o que é interessante do Wi-Fi por cômodo, né? Muita gente, quando pensa no Wi-Fi por 1, já acaba associando um projeto desse com maior custo, né? Ah, eu vou precisar de mais APs, então o projeto vai ser mais caro. Então a gente ainda vê aquela abordagem tradicional em algumas universidades de instalar o mínimo possível de APs nos corredores. O problema é que quase todos os cases que a gente vê de APs instalados nos corredores, o mínimo possível, a gente acaba tendo problema de desempenho, por motivos óbvios, né? Se a gente pegar aí uma sala de aula, em média, com 50 alunos, né? Um único AP, por exemplo, posicionado aqui nesse corredor, cobrindo, por exemplo, 4 ou 6 salas de aula, a gente está falando aí de 100 alunos, né? 100 aqui, 200 nessas 4 salas. Quer dizer, é muito cliente consumindo o mesmo airtime, fora que o sinal do AP confinado aqui no corredor tem que atravessar as paredes, enfim. O cliente vai estar conectado mais afastado da célula, isso vai fazer com que a conexão cabe modulando em taxas mais baixas, tem um desempenho pior, e no final das contas o que a gente tem como resultado é um Wi-Fi ruim. O que o Wi-Fi por cômodo faz pra gente? Bom, por um lado, o projeto ele vai ter um orçamento um pouco mais caro, porque você vai precisar de mais APs por cômodo. Por outro lado, você pode ter o efeito totalmente contrário, você pode ter economia. Em que sentido que você tem um efeito contrário? Bom, uma vez que você está dimensionando um AP por sala de aula, você já sabe, já consegue prever exatamente quantos clientes você vai atender naquele espaço. Então, por exemplo, 50 em média numa sala de aula. Então você consegue definir que o AP-AC Lite, por exemplo, que é o nosso access point de entrada, o nosso access point com melhor custo-benefício no portfólio Unify, é suficiente por sala de aula. Então a gente acaba não precisando investir em access points que sejam mais caros, porque a gente vai estar usando um por sala de aula. Um outro aspecto da economia num projeto desse é em relação ao Site Survey. O Site Survey ele é um dos trabalhos aí mais difíceis de se fazer no projeto e no planejamento de uma rede sem fio, porque você tem que fazer a medição da célula que está sendo propagada a partir de um AP, definir o limite dessa célula, você define o limite físico do sinal e o limite lógico, que é onde você entende que a operação vai funcionar com qualidade, aí você faz a inserção do segundo AP, faz a medição do sinal, e esse é um trabalho que demanda recursos humanos, demanda gente especializada, demanda tempo, né? E ele é difícil e custa. Quando você trabalha com a abordagem por cômodo, a grande vantagem nesse aspecto que você tem é que você acaba simplificando o planejamento do projeto demais. Em que sentido que você acaba simplificando? Se o meu objetivo é instalar um AP por sala de aula e garantir que eu vou ter boa cobertura nessa sala de aula, eu colocar um access point nessa sala de aula me garante que eu vou ter boa cobertura nessa sala de aula sem que eu tenha que fazer a medição de um survey. Então o que acaba acontecendo é que a gente instala o equipamento no ambiente e já diminui a potência do rádio para o mínimo, porque a gente quer que o sinal fique o mais confinado possível dentro dessa sala de aula, e a gente está num ambiente totalmente controlado. Eu não tenho paredes, eu tenho uma quantidade de alunos previsível, né? Então a gente acaba ficando livre desse trabalho em relação às salas que eu estou fazendo o uso dessa abordagem de Wi-Fi por cômodo. Então, um custo um pouco maior de um lado, porque eu vou precisar de mais APs, mas economia de outro lado, do ponto de vista de simplicidade de projeto e tudo mais, tá? É claro que tem outros aspectos para serem levados em consideração, né? O planejamento de cabeamento tem que ser mais bem organizado, porque vai ser necessário um cabo por sala de aula, mas para garantir Wi-Fi com qualidade, isso é uma tendência que a gente tem observado nos últimos anos para cá, principalmente em ambientes educacionais, faculdades, centros universitários, universidades,
né? Em outros setores também, hotelaria, por exemplo, a gente tem visto muitos novos projetos de Wi-Fi por cômodo, porque é garantia de Wi-Fi de qualidade, né? A gente está seguindo as boas práticas, a gente está criando células menores, e criando células menores, eu vou garantir que os meus clientes estejam conectados mais próximos fisicamente do AP e, portanto, modulando com as maiores taxas e conseguindo tirar maior proveito e maior desempenho da conexão com o Access Point. Então, definitivamente, é um projeto hoje para entregar garantia de qualidade em ambientes educacionais, salas de aula e no setor de hospitalidade, hotéis, acaba caindo no que a gente chama de Wi-Fi por cômodo, tá? E às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de entender o porquê de trabalhar com Wi-Fi por cômodo, se um único AP poderia cobrir 4 salas de aula, né? Eu costumo dizer que isso acontece porque às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de abstração, né? Ninguém acha errado ou acha que não é normal num laboratório que tem 20, 30, 40 computadores, você ter um switch por laboratório. Por quê? Porque quando você olha para o switch, você vê fisicamente a conexão nas portas, então parece que para você está justificada a necessidade daquela porta física, né? Agora, como o Wi-Fi ele é invisível, entre aspas, né? Ele é transparente, a gente não vê nunca quantos clientes estão conectados no AP, a gente acaba sendo tentado a querer colocar cada vez mais e mais e mais clientes no AP, e é isso que vai prejudicar totalmente o desempenho da célula. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter em novos projetos de Wi-Fi do ponto de vista de dimensionamento de célula, e nesse sentido trabalhar com microcélulas é uma recomendação de boas práticas que vai acabar garantindo que a gente tenha excelente desempenho, né? Claro que atrelado à instalação física dos equipamentos tem que ter todo um estudo de planejamento de canais, né? Tanto em 2.4 como em 5 GHz, e isso o pessoal do departamento de TI da instituição fez com bastante zelo, né? E isso garante um projeto de qualidade, ok? Lá no centro universitário, período noturno é o período de maior movimento, que é bem comum da gente encontrar nos ambientes aí educacionais, privados principalmente, porque é onde a gente tem o maior fluxo de alunos, né? Os cursos acontecem de noite. Então, lá na Univangélica, a gente tem registros aí de mais ou menos 3.000 acessos na rede Wi-Fi, tem registros aí de pico de 4.238 acessos. Aqui tem uma tela, né, do dashboard do Unify com 2.000 clientes, 2.040 clientes conectados. Para atender essa demanda, eles têm hoje 2 links de internet, um de 400 MB e outro de 100 MB, mas eles já estão estudando fazer a contratação de mais banda, porque eles já estão enxergando que a demanda pelo uso de internet vem aumentando cada vez mais, e não adianta ter uma excelente estrutura de Wi-Fi, de access points, distribuindo, espalhando cobertura Wi-Fi em todo o cenário, se amanhã a gente não tiver banda para entregar de fato a conexão de internet, que é o principal serviço que os visitantes, os alunos, os professores vão consumir no Wi-Fi, né? Então uma coisa está diretamente atrelada à outra, tem que ter um bom planejamento, um bom projeto de Wi-Fi, e tem que ter um bom dimensionamento do link de internet também, tá? Para controlar a quantidade de acesso, para controlar a quantidade de banda disponível para que o link não seja saturado, eles aplicaram uma limitação de banda de 3 MB por cliente, né? A interface gráfica do Unify Controller ajuda demais nesse sentido, porque com poucos cliques você consegue criar um perfil de restrição de banda e aplicar num SSID ou em vários SSIDs da rede sem fio do seu ambiente, né, das redes, nos access points. Então, Unify, interface gráfica muito intuitiva, acaba ajudando demais nesse sentido. Em termos de APs, a gente viu que tinha lá uma grande variedade de APs, mas basicamente, nas salas de aula, foram usados o AP SLite, que é o AP de entrada do portfólio Unify. Ele é um access point 2x2, tem 2 antenas de transmissão, 2 antenas de recepção. É suficiente para a maioria dos acessos, né? A maioria dos smartphones que a gente tem hoje no mercado são 2x2. Né? Então ele é um access point que atende muito bem, quantidade recomendada de clientes 60, nominal a gente fala mais de 100, mas recomendada 60, então partindo do princípio que uma sala de aula tem em média 50 alunos, né, o AP SLite por sala de aula é suficiente para garantir com o melhor custo-benefício o atendimento da cobertura Wi-Fi.
Mas um campus não tem só salas de aula, né? Tem corredores nos blocos que separam as salas de aula, tem áreas externas, né, espaço de convivência. Então, nos corredores, eles optaram por instalar o AP-ACLR, né, porque o ACLR ele tem antenas fractais de melhor ganho, né, que tem um desempenho melhor, logo tem um alcance melhor do sinal do AP. Isso é uma estratégia interessante para poder usar menos APs nos corredores, lembrando que quando a gente quer ter maior área de cobertura num AP, a solução não é potência, né? Quando a gente aumenta a potência de transmissão de um AP, e tem muito concorrente aí vendendo área de cobertura como sinônimo de maior potência de AP, né? Isso é um erro gravíssimo do ponto de vista de boas práticas por um motivo simples. Em média, a potência de transmissão de um access point ou mesmo de um roteador Wi-Fi é 100 mW, que é 20 dBm, mas na prática a potência de transmissão de praticamente todos os clientes que a gente tem no mercado, smartphones, tablets, laptop, é 15 dBm. A gente está falando aí de escala logarítmica, isso quer dizer o seguinte, basicamente. O dispositivo cliente, praticamente todos eles, tem metade ou um quarto da potência de transmissão do AP. Ou seja, quando você aumenta a potência do rádio de um AP, o cliente vai receber um ótimo sinal quando ele estiver longe do AP, mas ele vai ter dificuldade para se conectar na rede sem fio do AP e a conexão vai ficar instável, porque ele não tem potência de transmissão para mandar informação para o AP. Então ele recebe um bom sinal do AP, que tem boa potência, mas não consegue mandar um bom sinal para o AP, porque ele não tem, dispositivo cliente, uma boa potência. Qual que é a solução para isso? Quando a gente realmente quer melhorar a área de cobertura, a gente tem que ficar atento com essa abordagem, porque é proporcional, né? Quando a gente aumenta a área de cobertura, a gente espera que a gente também esteja aumentando a quantidade de clientes conectados no mesmo AP, e as boas práticas recomendam a criação de microcélulas para ter mais desempenho, mas quando o que a gente quer é realmente aumentar a área de cobertura de um AP, o que a gente tem que fazer é usar antenas de maior ganho, porque a antena tem o que a gente chama de reciprocidade. O que isso quer dizer? Uma antena de maior ganho em qualquer um dos dois lados, seja no access point, seja no dispositivo cliente, vai melhorar o sinal de transmissão e de recepção para os dois envolvidos na comunicação. Então, sempre que existe uma antena de maior ganho, existe um benefício para as duas partes envolvidas na comunicação. Tá? E também foi usado aí em ambientes externos, né, nas áreas de convivência, o AP-ACM Pro, que é um access point resistente ao tempo, feito para ser instalado em ambientes externos. Então ele pode tomar sol, ele pode tomar chuva, e ele é ideal então para prover cobertura Wi-Fi nesses espaços. Uma característica interessante do AP-ACM Pro é que no portfólio Unify esse é o access point que tem antenas de maior ganho. Então dentro desse painel dele, ele tem antenas de 8 dBi, que faz com que ele tenha aí o melhor alcance de sinal e melhor qualidade desse sinal em áreas abertas, em ambientes relativamente grandes, no portfólio Unify. Okay? Então, dentre todos os que foram utilizados, se a gente tivesse que associar um AP com um cenário específico, o Lite por sala de aula, o LR, o ACLR nos corredores e o ACM Pro nos ambientes externos. Ok? Só para finalizar, então, aqui tem um depoimento do Josué, que é o coordenador de suporte técnico da União Evangélica, onde ele diz aí que os resultados obtidos até agora estão dentro do esperado, né? Os equipamentos da Unify têm atendido a nossa demanda de forma espetacular, e sendo que isso tudo também é reflexo de uma infraestrutura muito bem projetada, com certeza, né? Só hardware não vai fazer milagre, você precisa ter um projeto, um dimensionamento muito bem feito, e eles fizeram esse trabalho lá na União Evangélica, né? Além das configurações devidamente estudadas nos APs Unify para atingir o melhor desempenho. Então, eles estão aí muito satisfeitos com o Unify, já são clientes de Unify há tempos, né? Eles usam em todas as instituições de ensino da mantenedora e eles estão aí bem satisfeitos com a solução. E não podia ser diferente, né? Um projeto de Wi-Fi por cômodo, se o planejamento de canais entre os APs foi bem feito, não tem como você não ter um bom desempenho, porque é a melhor abordagem que a gente tem hoje para fazer implantação de Wi-Fi com qualidade. Ok? Muito bem, só para encerrar, a Ubiquiti hoje no Brasil está presente através de vários canais.
A gente tem o nosso fórum oficial em português, fórum-pt.bnt.com, onde o time da Ubiquiti no Brasil está sempre lá presente, respondendo dúvidas, os usuários da comunidade também. A gente tem o nosso blog oficial no Brasil, né, no medium.com/Ubiquiti Brasil, tem o nosso canal no YouTube, onde vocês estão vendo esse case, e também a gente tem nosso curso de certificação e a apostila oficial já traduzida para português, só com foco em Unify, ok? Muito bem, então até um próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau.